Hoje você vai descobrir os maiores riscos dos fundos imobiliários. Eu separei os 9 maiores riscos e também algumas soluções para você não correr esses riscos ou minimizar esses riscos. Bem, para quem é novo por aqui, eu me chamo Matheus, este é o canal Efeito FIIs. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quiser se inscrever, pode ficar à vontade, será muito bem-vindo. Bem, qual é o maior objetivo de investidores de fundos imobiliários? É justamente receber renda passiva mensal. É você ter aquela tranquilidade do seu dinheiro todo mês estar caindo na sua conta. Para isso, alguns investidores entram no YouTube, entram no Google e pesquisam por isso aqui, ó. Qual é o melhor fundo imobiliário para investir hoje? Melhores fundos imobiliários com maiores rendimentos, com maiores dividendos, com mais descontos, fundos base 10 para investir, melhores fundos imobiliários para iniciantes. Só que com essa pesquisa rasa, você não vai saber se o fundo imobiliário é bom ou não é para você. Tanto é que hoje existem mais de 400 fundos imobiliários listados na nossa bolsa de valores. Então, beleza, pode pesquisar no YouTube, pode pesquisar no Google, mas não vá fazendo aquela pesquisa rasa. Por exemplo, eu vejo alguns investidores fazendo isso aqui, ó. Entra aqui, por exemplo, no Funds Explorer, vem em ferramentas, ranking de fundos imobiliários, vê aqui os fundos imobiliários e vê, qual é o fundo imobiliário que está pagando o maior dividend yield? MXRF11, 12%, VGHF11, 12%, KNCR11, 12%, VGIR11, 12%, e acaba investindo nesses fundos imobiliários olhando apenas o dividend yield, sem saber se é um bom fundo imobiliário, sem saber se é um fundo imobiliário ruim, sem saber se está pagando muito caro. E essas pessoas que investem olhando apenas o dividend yield, infelizmente, uma hora ou outra, eles veem isso aqui, ó. HCTR11 caindo mais de 74%, VSLH11 caindo mais de 72%, TORD11 caindo mais de 85%, XPPR11 caindo mais de 80%, XPCM11 caindo mais de 90%. Cara, vários fundos imobiliários têm essas quedas de 50%, 60%, 70%, 90%. Se você não souber escolher os melhores fundos imobiliários, se você não souber investir da forma correta, isso aqui pode acontecer com o seu patrimônio. Em contrapartida, eu peguei aqui o IFIX, é como se fosse uma carteira teórica de fundos imobiliários. Vou pegar aqui, ó, desde a época do ano 2016, porque foi quando os fundos imobiliários começaram a ficar mais famosos aqui no Brasil. Perceba, desde 2016, esse índice subiu mais de 150% e houveram fundos imobiliários que valorizaram bem mais de 150%. Então, você investindo da forma correta e sabendo os riscos que está correndo, vai ser muito mais fácil para você levar seus investimentos para o longo prazo, vai ser muito mais fácil para você aproveitar uma oportunidade quando ela surgir, porque aquela pessoa que não sabe o que está fazendo, mesmo sendo uma oportunidade, bate o desespero e ele vende o fundo imobiliário na baixa, infelizmente perdendo dinheiro. Bem, sem enrolação, vamos começar pelo nosso primeiro risco. Eu separei aqui risco de mercado. Matheus, o que é risco de mercado? Coloquei aqui o que, na minha opinião, influencia diretamente todos os fundos imobiliários. A gente tem taxa de juros, no caso a taxa Selic. Quando a taxa Selic sobe, geralmente, fundo de papel começa a pagar mais, então a cotação sobe, e fundo de tijolo começa a desvalorizar, porque o pessoal vende as cotas dos fundos de tijolo e começa a comprar cotas de fundos imobiliários de papel. Sabendo disso, você já pode aproveitar boas oportunidades quando a taxa de juros está lá em cima, em fundos imobiliários de tijolo, né? Vai ter oportunidade em fundo de tijolo. Quando a taxa Selic está lá embaixo, você vai ter boas oportunidades em fundos imobiliários de papel. Temos também demanda por imóveis. Se houver pouca procura de locação, pouca procura de compra, isso pode influenciar os preços dos imóveis, isso pode influenciar na receita do fundo imobiliário, pode aumentar a sua vacância, pode aumentar até mesmo a sua inadimplência. Outra questão, inflação. Infelizmente, a gente tem, entre aspas, esse imposto oculto em tudo aqui no Brasil. Outra questão, risco fiscal. Quanto que o governo está gastando mais do que está arrecadando? Porque, querendo ou não, esse risco vai influenciar a nossa inflação, vai influenciar a nossa taxa de juros, o que influencia diretamente a demanda por imóveis, a receita do inquilino, enfim, acaba influenciando a economia como um todo. Mas sabendo disso, você pode aproveitar essas oportunidades que eu falei. Segundo risco, vou diminuir aqui. Segundo risco, a gente tem o risco de crédito. Matheus, como assim risco de crédito? A gente tem, por exemplo,
atraso de pagamento dos aluguéis, a gente tem inadimplência, não somente dos aluguéis, CRI é a mesma coisa. Pode haver atraso, pode haver também inadimplência. E havendo esses dois, isso aqui pode acontecer, ó, aumento da vacância financeira, logicamente o fundo imobiliário vai ter uma receita menor, vai diminuir seus rendimentos, pode ser até mesmo que de forma temporária, logicamente a cotação vai seguir isso e vai cair. Então, o risco de crédito existe, mas você pode aproveitar essa oportunidade. Terceiro risco é o risco de concentração. É aquele fundo imobiliário que possui ou poucos imóveis, ou poucos CRIs, poucos inquilinos, ou poucos devedores, no caso se for fundo imobiliário de papel, né, que investe em CRIs. Porque pensa comigo, vamos dizer aqui, ó, vou dar um exemplo. Esse fundo aqui de tijolo, ele possui apenas um imóvel e possui apenas um inquilino. E se der problema com esse inquilino? E se der problema com esse imóvel? Aquele fundo imobiliário vai ser fortemente impactado. E para você ver como isso é real, aconteceu ó, com o XPCM11. E veja essa queda de mais de 90%. Então, essa parte aqui, infelizmente, pode acontecer. Vamos lá. Nosso quarto risco. Deixa eu diminuir aqui. Nosso quarto risco, o risco de varejo. Ah, Matheus, como assim o risco de varejo? Tem, por exemplo, queda de vendas. Se aquele inquilino tem queda de venda, ele tem queda de receita, tem queda de lucro. E o que pode acontecer? Deixa eu aumentar aqui. Pode acontecer isso aqui, ó. Pode acontecer atraso de pagamento, pode acontecer inadimplência. Então veja que até mesmo um risco ou outro está ligado. Pode ocorrer fechamento de loja. E o que acontece quando a loja fecha? Aquele fundo imobiliário aumenta a sua vacância física. E de novo, vai impactar diretamente nos rendimentos do fundo, também na sua cotação. Vou dar um exemplo aqui de inadimplência e atraso de pagamento. Na verdade, quase tudo. Ó. HCTR11, inadimplência. VSLH11, inadimplência. TORD11, inadimplência. E outros fundos de papel, até mesmo de tijolo, estão sofrendo com inadimplências. Então, isso aqui pode acontecer. Beleza, vamos para... Eu não vou nem ocultar aqui para você. Se você quiser tirar print, pode ficar à vontade. Vamos aqui para o nosso quinto risco. Risco de gestão. Porque pensa comigo. Quem toca o fundo imobiliário para frente não é você, não sou eu, não é o pequeno investidor. São gestores profissionais. Olha só os riscos que você pode correr por causa da gestão. Ela pode não fazer boas alocações, por exemplo, pode comprar imóveis ruins, pode comprar CRIs ruins, pode fazer negociações que não são benéficas para os cotistas, ela pode cobrar taxas abusivas, por exemplo, a taxa de gestão, taxa de performance muito mais alta do que a média do mercado. Eles podem não ser transparentes com o cotista. Um exemplo muito clássico, o TORD11, que já faz mais de um ano que não publica um relatório gerencial sequer. Outra coisa, ancoragem em outros fundos imobiliários. Cara, isso aqui está se tornando até prática no mercado de fundos imobiliários, infelizmente. Por exemplo, tem um gestor, tem aquele fundo novo, libera a cota daquele fundo novo, vem o fundo imobiliário que já existe e mete um dinheiro ali para comprar algumas cotas. A gente vê isso direto acontecendo, na minha opinião, isso é um risco que você corre. Beleza. Sexto risco que você corre em fundos imobiliários, alavancagem. Alavancagem é um nome bonito para dívida. Ah, Matheus, eu fiquei sabendo que o fundo imobiliário não pode se endividar. Beleza, ele não pode ir no banco pegar empréstimo, mas ele pode, por exemplo, comprar imóveis e ficar pagando a prestação. Aquela prestação se torna uma dívida para o fundo imobiliário. Ele pode emitir CRIs e tem que pagar aquele CRI, ou seja, uma dívida para o fundo imobiliário. Um exemplo muito clássico de que se alavancou muito e não está conseguindo honrar com seus compromissos é o XPPR11. Olha só queda de mais de 80%. Se endividou bastante, o gestor não soube lidar com aquela dívida e está tendo que vender basicamente todo o portfólio do fundo para tentar pagar essas dívidas. Então, o que eu sugiro? Se você quer ter mais segurança, invista em fundos imobiliários que não comprometam mais de 20% dos seus ativos. Se aquele fundo imobiliário compromete mais de 20% dos seus ativos, é uma dívida alta. Claro, esse percentual aqui foi eu que defini. Tem investidor que estipula 30%, 40%, enfim. Eu estipulo 20% porque, na minha opinião, está de bom tamanho. Mas pode ser que aquele fundo imobiliário, por exemplo, o TRXF11, ele tem uma alavancagem um pouco acima disso aqui, mas o gestor sabe trabalhar com aquilo. Temos o GARI11, com alavancagem de, se eu não me engano, 23%. Também está bem tranquilo porque ele possui um caixa. Não quer dizer que esse fundo com alavancagem acima de 20% ele seja ruim, mas é bom você pesquisar se ele tem capacidade de honrar aquela dívida.
Beleza, nosso próximo risco, o sétimo risco, é o risco de liquidez. A gente tem que lembrar que aquele fundo imobiliário é negociado em bolsa de valores. Se tiver poucas negociações, ou seja, poucas pessoas vendendo e poucas pessoas comprando, pode ser que fique muito difícil para você comprar ou vender de forma rápida. Beleza. Outro risco, agora a gente já entra nos riscos de renda variável. Por exemplo, aqui, ó, esse risco de liquidez poderia fazer parte de riscos de renda variável, mas aqui separar. Quais são esses riscos de renda variável? Quando você investe em fundos imobiliários, você está exposto a oscilações. A gente vê isso aqui, ó, o fundo sobe, o fundo desce, o fundo sobe, o fundo desce. Isso o tempo inteiro. Olha só aqui, ó, HCTR11, deixa eu colocar aqui os últimos 6 meses, ó. Sobe e desce o tempo inteiro. VSLH11, sobe e desce o tempo inteiro. TORD 11, a mesma coisa, ó. Sobe e desce o tempo inteiro. Beleza, esses aqui estão mais descendo do que subindo. Deixa eu colocar uns bons aqui. GARI 11, sobe e desce o tempo inteiro. KNCR 11, a mesma coisa. HGLG 11, a mesma coisa. Logo, a gente vê que fundos imobiliários fazem parte da renda variável e essas oscilações são super normais. Por conta disso, você pode sofrer efeito manada, você pode entrar em bolha até mesmo sem saber. Por exemplo, tem um fundo imobiliário que alguém solta uma notícia, o investidor grande vai lá e vende, aquela sardinhada começa a vender. Eles nem sabem por que estão vendendo, nem sabem por que compraram. Esse é o efeito manada. Eles podem levar a cotação muito para baixo. E com bolhas a mesma coisa. Ah, aquele fundo imobiliário é muito bom. Todo mundo começa a comprar, aquele fundo imobiliário começa a ter valores absurdos. A gente sempre vê isso acontecendo, não somente em fundos imobiliários. Em todo tipo de investimento, sempre vai existir oscilação, sempre vai existir efeito manada, sempre vai existir alguma bolha. Cabe a você não ir com a manada para ficar bem tranquilinho nos seus investimentos. Outro risco, nosso nono risco, problemas com a Receita Federal. Muita gente ou declara errado ou não declara os seus fundos imobiliários. Ah, Matheus, como eu sei que eu tenho ou não que declarar meus fundos imobiliários? Tem essa normativa aqui, só você pesquisar aí no Google que você vai achar tranquilamente. Instrução normativa RFB número 2178 de 2024. Todo ano a Receita Federal solta esse tipo de instrução normativa, mas quase nunca muda uma coisa ou outra. Esse ano mudou algumas coisas, mas geralmente eles só pegam e copiam para o ano seguinte. Então, quer ficar atento se você tem ou não que declarar seus fundos imobiliários, é só você entrar nessa instrução normativa. Beleza, deixa eu aumentar aqui para você, caso você queira tirar print, esses são, pior que ficou pequeno, né? Mas esses são os 9 maiores riscos de investir em fundos imobiliários. Quando você investe em qualquer um, você está sujeito a todos esses riscos. Matheus, tem como eu diminuir esses riscos? Tem sim, olha só, eu coloquei algumas soluções para você não correr esses riscos ou minimizar muito esses riscos, porque eu quero que você ganhe dinheiro na bolsa de valores. Para isso, você deve escolher bons fundos imobiliários e fazer bons investimentos. É por isso que eu criei aqui o canal, para te ensinar a fazer bons investimentos. E aqui eu mostro tudo que você precisa saber. Perceba que eu já publiquei mais de 600 vídeos. Se você não quiser perder mais nenhum vídeo como esse, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Se você olhar aqui, ó, eu tenho vídeo de fundo imobiliário de quase tudo, mostrando os melhores, os base 10, enfim, tudo que você precisa saber. Mas claro, essa parte aqui é apenas a ponta do iceberg. Você deve fazer as suas análises por conta própria, ver os relatórios e até mesmo começar a ler uns livros que eu acho bem interessante. Eu sei que nem todo mundo gosta de ler hoje em dia, mas se você quiser saber os que eu indico, eu sempre deixo na descrição do vídeo. Beleza, vamos ver aqui as soluções. Eu coloquei de cara aqui para você, ó, algumas soluções. Elas são complementares. Diversificação inteligente, controle de risco e rebalanceamento estratégico. Vamos lá que eu vou te explicar cada um desse. Diversificação inteligente é você fazer vários tipos de diversificação. Por exemplo, se você investir, deixa eu só colocar aqui, ó. Se você investir na HCTR11, VSLH11, TORD11, são 3 fundos imobiliários bastante arriscados. Se você escolhe um fundo imobiliário pelo dividend yield, deixa eu colocar aqui, ó, pelo maior dividend yield. Vamos ver aqui, ó, quem é que está pagando os maiores dividend yields? Geralmente é fundo imobiliário de papel, fundo imobiliário de desenvolvimento, bastante arriscado. Olha aqui, ó, fundo de papel. Vão ter alguns de outros setores, mas não é a maioria, olha só, ou de papel ou de desenvolvimento. Então, assim,
esses fundos que pagam mais, eles tendem a ter um risco maior. Geralmente, se você tem na sua carteira fundos imobiliários uma média de fundos imobiliários rendendo 11% ao ano, é uma carteira extremamente tranquila. Vamos ver, ó. Você pode diversificar por setores, ou seja, você pode investir em fundo de logística, em fundo de shopping, em fundo, em fundo de papel e outros tipos de fundos imobiliários. Porque se um setor der problema, beleza, aqueles outros setores seguram seus fundos imobiliários. Se você investe em vários fundos imobiliários e der problema em um, por exemplo, você investe em 10 fundos imobiliários. Se der problema em um, tranquilo, você possui 9 outros fundos imobiliários fazendo esse equilíbrio. Ou seja, você tem que diversificar também em ativos e também definir o percentual em cada ativo e o percentual em cada setor. Porque pensa comigo, se você possui 10 fundos imobiliários e coloca do seu patrimônio 10% em cada um, está diversificado. Se você tem 10 fundos imobiliários, mas 2 fundos imobiliários são responsáveis por 90% dos seus investimentos, você concorda comigo que você está diversificado, mas está muito exposto a apenas 2 ativos. Se um deles der problema, vai ser muito difícil você recuperar esse patrimônio. Então, defina o percentual em cada ativo e o percentual em cada setor. Aqui no meu canal eu tenho um vídeo sobre isso. É só você vir aqui, ó, nessa lupinha e pesquisar. Deixa eu colocar a carteira para ver se aparece. E tá aqui, ó, como montar a melhor carteira de fundos imobiliários para ganhar dinheiro todo mês. Beleza, continuando aqui, você pode investir também em outras classes de ativos. Aqui no canal eu falo apenas sobre fundos imobiliários, mas eu não invisto somente em fundos imobiliários. Eu acredito que você também não deveria investir somente em fundos imobiliários. A gente tem bons investimentos de renda fixa, a gente tem tesouro direto que hoje em dia está pagando muito bem, a gente tem ações, a gente tem investimento no exterior. Se você tiver o perfil um pouco mais arrojado, existem boas criptomoedas, tem o Bitcoin, enfim. Você fazendo essa diversificação inteligente e um ativo der problema, qualquer um desses problemas que eu te mostrei, qualquer um desses riscos que eu te mostrei, se der algum problema, tranquilo para você, porque você não vai correr o risco de ruína. Outra questão também da diversificação inteligente, mas eu até separei aqui para ter um foco especial, é você definir um controle de risco. Todo grande investidor de sucesso, tem um bom controle de risco. Ah, Matheus, como assim controle de risco? É você definir justamente o percentual para esses fundos imobiliários mais arriscados. Porque pensa comigo, na Bolsa de Valores tem mais de 400 fundos imobiliários. Vão ter os mais seguros, vão ter uns médios e vão ter uns mais arriscados. Se você só tem, por exemplo, fundo de papel na sua carteira de investimento, o seu controle de risco, na minha opinião, não está tão controlado assim, porque se der algum problema de crédito, sua carteira de investimento vai sofrer bastante. Se você tem apenas fundos imobiliários de shopping, cara, você viu na pandemia, os shoppings fecharam, passaram vários perrengues, e se você não tivesse outros fundos de outros segmentos, seu patrimônio também teria sofrido bastante. Aqui, o que eu sugiro, aí vai de você, mas eu estabeleço 10% apenas da minha carteira em ativos de risco. Passou de 10%, eu vou vendendo, vou comprando, enfim, para sempre ficar mais ou menos esses 10%. Não gosto que ultrapasse muito esse percentual. Às vezes pode passar porque a gente investe, por exemplo, em um ativo mais arriscado, ele valoriza ali, sei lá, 60%, 80%. Aí beleza, a gente pode vender um pedacinho, mas eu vendo somente nessa parte de risco. Na outra parte, os outros 90%, eu costumo ser bem conservador. Tá, mas como saber se os ativos são mais arriscados? Geralmente, não sempre, mas eles dão alguns sinais. Eu coloquei aqui alguns sinais. Por exemplo, maior dividend yield. Esses fundos imobiliários que geralmente possuem o maior dividend yield, geralmente, não sempre, não estou aqui generalizando, mas geralmente eles são mais arriscados. Se um fundo está com PVP abaixo de 0,70, ou seja, mais de 30% de desconto, ele também é arriscado, porque um fundo bom não estaria tão descontado assim. Outra questão, vacância alta. Por que será que aquela vacância está alta? É porque os imóveis são ruins, não são bem localizados, a qualidade é duvidosa, e isso deixa o fundo imobiliário, na minha opinião, mais arriscado. Outra questão, inquilinos ou devedores ruins, aquele pessoal que deixa de pagar o fundo imobiliário, os ativos, os fundos imobiliários que possuem uma alavancagem alta, ou seja, acima de 20%, mas conforme eu já falei, você não vai ver de uma forma isolada, você vai ver ao todo. Tem fundo que possui uma alavancagem até alta, mas se você ver, o gestor sabe muito bem o que está fazendo. De qualquer forma,
diversificação inteligente é a melhor estratégia. E baixa diversificação, que são aqueles fundos imobiliários que possuem um ativo, possuem um imóvel, possuem 10 CRIs. Na minha opinião, para um fundo ter uma boa diversificação, vou colocar aqui, ó, fundo imobiliário de tijolo, ele deve ter pelo menos 5 imóveis. Pelo menos 5 imóveis. Já fundos imobiliários de papel, eles devem ter pelo menos 30 CRIs. Esse é o meu mínimo. Menor que isso, o fundo imobiliário possui uma baixa diversificação e, para mim, ele é arriscado. Cara, que eu dei para você várias ideias, então. Se você não foca em dividend yield, se você já começa a suspeitar com fundos imobiliários com preço muito baixo, com a vacância alta, com imóveis ruins, com inquilinos ou devedores ruins, com alavancagem alta e uma baixa diversificação, você já corta aí vários fundos imobiliários e vai ficar apenas com a nata da nata, ou seja, apenas os melhores. Logicamente, no passar do tempo, você tem que fazer um rebalanceamento estratégico. Por exemplo, conforme eu falei, eu deixo 10% na minha carteira em fundos imobiliários mais arriscados. Chega uma hora que um valoriza bastante. Se um sobe 20%, 30%, e aqui fica 13%, 14%, o que eu faço? Eu vendo um pedacinho ali daquele fundo imobiliário para voltar para os 10%. Ah, Matheus, mas e os outros 90%? Deixa eu marcar aqui. E os outros 90%? O que você faz? Eu estabeleço um percentual de mais ou menos ali uns 5, 6% de exposição em cada um dos fundos imobiliários. Coloco também a minha exposição em fundo de shopping, por exemplo. Eu quero 20% em shopping. Se eu quero 20% em shopping, eu posso escolher ali 3 fundos imobiliários, 4 fundos imobiliários, para ter uma diversificação de ativos. Se um fundo valoriza bastante, eu paro de investir nele. Eu não gosto de vender, tem gente que vende. Particularmente, eu não gosto de vender. Nessa parte aqui dos 90%. Se aquele fundo valoriza bastante, eu apenas paro de investir nele, fico investindo em outros fundos imobiliários, depois eu volto a investir nele quando o preço diminui um pouco, sempre fazendo esse controle de risco através de uma boa diversificação de ativos e sempre investindo naquele fundo imobiliário que está mais desvalorizado. Claro, com estratégia para a gente não perder dinheiro. É assim que eu faço o meu rebalanceamento de fundos imobiliários, ações, enfim, meu balanceamento como um todo. Mas beleza. Essas são as soluções, na minha opinião, as melhores soluções, as mais viáveis e que qualquer um pode aplicar para diminuir todos esses tipos de risco aqui, ó, que você vai correr ao investir em fundos imobiliários. Tenho certeza absoluta que fazendo isso, você não vai ficar somente nessas pesquisas rasas. Você vai estudar, vai ler relatório gerencial, vai fazer os seus estudos, sempre com foco em aumentar e receber renda passiva mensal. E agora eu quero saber de você, esse conteúdo te ajudou? Esse conteúdo te agregou valor? Se sim, comenta aí. Eu acho muito importante a sua participação porque eu sei que eu estou no caminho certo. Bem, fico por aqui. Nos vemos então no próximo vídeo.